Olá galera, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais uma conversa do Inconsciente Político. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo, né, de tentativa de redemocratização do nosso país através da eleição que vai se aproximar dia 30 do mês, né? E a gente está com uma esperança muito grande de que finalmente, depois de 4 anos, nosso país vai voltar à normalidade. Claro, não é fácil, existe aí muita coisa concorrendo contra. O pessoal aí da extrema direita cometendo crimes todos os dias. A quantidade de fake news nas redes sociais quadruplicou aí, né? O assédio moral nas igrejas, o assédio moral no trabalho das pessoas hoje é extremamente acontece a todo momento, né? A gente tem vários vídeos aí na internet comprovando isso. Eles são capazes de tudo para tentar se manter no poder. Mas a gente tem conosco o povo que quer se libertar dessa tragédia que aconteceu 4 anos atrás, voltar finalmente à normalidade, voltar finalmente a sonhar com um Brasil melhor, com um Brasil mais justo, mais igual e, acima de tudo, um Brasil sem violência, né? Um Brasil onde as pessoas possam se amar independentemente da ideologia que tiver. Porque hoje, sinceramente, nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, né, do ponto de vista ideológico, né? As pessoas elas se definem como inimigas só porque têm pensamentos políticos diferentes. Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui é sobre a questão do absurdo, né, que é Bolsonaro, né, querer se reeleger com o discurso, né, que trabalhou pelo Brasil, né, que durante esses 4 anos que ele sentou naquela cadeira da presidência, né, ele fez alguma coisa pelo nosso país. E a gente sabe muito bem que isso não é verdade, né? Bolsonaro, quando muito, terminou a obra dos outros presidentes, né? A gente fala disso por quê? Porque se você for fazer uma análise das obras aqui no Nordeste, você vai perceber que todas as obras que foram concluídas por Bolsonaro tinham sido praticamente terminadas pelo governo do PT ou pelo governo de Michel Temer, né? A transposição do Rio São Francisco, por exemplo, o PT sozinho fez 90% da obra e não conseguiu concluir porque, infelizmente, a Dilma foi empichada, né, por esses bandidos que hoje ainda fazem parte do Congresso Nacional, que nós conhecemos pelo nome de Centrão. Então, a gente precisa reconhecer, né, que é preciso mudar, que é preciso voltar à normalidade, e para que isso aconteça nós precisamos de uma vez por todas tirar aquele câncer da cadeira da presidência. E agora, dia 30, a gente precisa ir votar, né, todos nós, aqueles que não votaram no primeiro turno, pegar lá o seu título de eleitor, porque podem votar. Se você não sabe, fique sabendo que você pode votar, você está apto a votar mesmo não tendo votado no primeiro turno, né? E vá votar para a gente conseguir de uma vez por todas expulsar aquele criminoso da presidência do nosso país, né? Então, existe, por exemplo, uma peça, né, que tá circulando nas redes sociais dos feitos de Bolsonaro, né? Ele fala, por exemplo, do Pix, como se ele tivesse feito o Pix. E a gente sabe muito bem que o Pix foi um projeto que foi levado à frente pelo governo de Michel Temer. E foi o Banco Central do Brasil que concretizou, que terminou o projeto. Então hoje existe o Pix, graças, não a ele, mas o Banco Central do Brasil, não é? Então Michel Temer, Bolsonaro não fez Pix coisa nenhuma. Ele se apodera do trabalho dos outros como se ele fosse o grande benfeitor, né?
A questão da transposição do Rio São Francisco, todos nós sabemos que não foi Bolsonaro que fez a transposição. Ele fez 6% da obra, né? E agora posa de grande dono da transposição do Rio São Francisco. Ora, se nem o nosso príncipe, né, Dom Pedro, conseguiu colocar em concretude esse projeto, que era um projeto que ele quis executar no Brasil, né? Imagina um sujeito como Bolsonaro, que não consegue sequer acabar uma obra que ele nem começou, né? Porque as obras que Bolsonaro termina é obra dos outros, algumas, porque até o momento existem várias obras, principalmente na região norte do país, que ele sequer terminou. Por exemplo, as BRs que estão lá ainda até hoje em chão batido, em terra de lama, porque Bolsonaro não foi capaz de asfaltar essas estradas. Então o cara é cheio de mentira. Não dá para acreditar num sujeito desse. O Auxílio Brasil, né? Outra mentira de Bolsonaro. A gente sabe muito bem que na época, quando a pandemia estourou aqui no Brasil, que as pessoas começaram a passar dificuldade, que era aquela guerra fica em casa, o outro vá para a rua, né? Nós queríamos que as pessoas ficassem em casa para não transmitirem nem pegarem a doença, mas o bolsonarismo queria que todo mundo fosse para a rua para ver se morria de uma vez. Que pobre para eles tem que fazer isso mesmo, tem que morrer, né? Então ficou aquela briga, né, entre ir e não ir. E nessa briga entre ir e não ir para a rua, o Congresso fez pressão para Bolsonaro para ver se saía um auxílio para manter essas pessoas em casa. Bolsonaro não quis dar o auxílio. Não sei se vocês se lembram, mas o que ele falou? Ele queria dar férias coletivas às pessoas sem remuneração. Os patrões iam mandar a gente para casa, mas não iam pagar o salário mensal, não é? Então o que aconteceu? O Congresso pressionou, né? Ele ofereceu R$200. O Congresso achou isso uma brincadeira. Pediu que fosse dado 500. E ele, para se promover, para ter um discurso, né, eleitoreiro como está tendo agora, deu R$600. A gente sabe muito bem o que Bolsonaro queria, né? Então esse camarada nunca veio ajudar a pobre aqui no Brasil. A função dele é trabalhar para banqueiro e para gente rica do agronegócio. Para nós, os pobres, o que ele tem feito é tirar direitos. Ou vocês já esqueceram da reforma da Previdência? Ou vocês já esqueceram da reforma trabalhista, onde nós perdemos vários direitos, né? Acredito que não. Então um sujeito desse, né, não merece sequer ser lembrado na hora da votação por pessoas que são pobres. Para os ricos não, isso aí eu não posso dizer para vocês que rico não deve votar em Bolsonaro. Deve votar, porque ele trabalha para eles, para os ricos. Agora nós que somos pobres, nós funcionários públicos, por exemplo, está aí tramitando no Congresso uma PEC 32, fruto desse governo perverso, né, que pretende desmontar todo o funcionalismo público do nosso país, não é? Então as pessoas ainda continuam defendendo um sujeito desse, né, o desmonte de vários direitos que nós conquistamos a duras penas. Isso é o mínimo que eu posso falar para vocês sobre esse sujeito. Então, se você tem amor à sua vida, se você tem amor ao futuro do seu filho, pare de ficar sendo influenciado por esse negócio de mamadeira de piroca, por esse negócio de lei de aborto. Quem tem que escolher o aborto, se é o pai, se é a mãe, se é o Estado, né? Isso é uma discussão que deve ser feita pela comunidade de um modo geral. Não é algo que deve ser decidido por um setor. Ah, não, porque os evangélicos querem que não seja permitido o aborto. Ah, não, porque os não evangélicos não querem. A gente tem que discutir isso socialmente, né, no grupo social em que nós vivemos, e deixar que o Congresso decida sobre isso. Em nenhum momento o Lula falou sobre essa pauta de aborto. Em nenhum momento o Lula falou sobre essa pauta de estupro, né? Afinal de contas, quem anda fazendo esse tipo de coisa aí é esse pessoal da direita. Se vocês forem fazer uma analogia, uma pesquisa sobre quem estupra no Brasil, vocês vão se surpreender, né? Essa mesma galera aí que condena uma criança que engravidou por estupro de alguém e que quer abortar, é a mesma que comete o estupro, né? É o tiozão que vai lá e diz que pintou um clima. Então a gente precisa acabar com isso, pessoal. Precisamos ter mais consciência política, ter consciência do nosso valor dentro
da nossa comunidade, né? E não ficar ouvindo bandido político querendo manipular o nosso voto, que é isso que está acontecendo, né? Coação aí, né, de trabalhadores. Os empresários acham que mandam no nosso voto, que mandam na gente. Ou você vota no candidato desse sujeito, ou você vai ser demitido. Isso é crime. E você, como cidadão brasileiro, você não pode aceitar, você não pode se calar diante de uma situação como essa. Porque você vai pagar o pato depois. Ele está te dando agora para tirar amanhã. Então tenha cuidado, né? Essas pautas direitistas que são empurradas goela abaixo a nós trabalhadores, elas só servem para um tipo de pessoa. Para o dono da chibata. Para o cara que é rico, né? Para o cara que não precisa acordar de madrugada para trabalhar. Esse cara aí é o cara que ganha o dinheiro, que te explora. E é esse tipo de gente que esse governo safado defende. Então tenha consciência disso. Não vá para a sua igreja escutar pastor bandido que só quer o teu dinheiro, né, falar sobre isso não. Vá para a tua igreja ouvir sobre Jesus. Vá orar para a sua vida ser melhor. Vá orar para que as coisas melhorem no Brasil. E para que elas melhorem, você precisa entender que esse mal que está aí precisa ser extirpado. Porque senão nosso futuro vai ser negro. E não vai ter reza, não vai ter oração que dê jeito. É isso.